Extintor de incêndio vencido, estruturas enferrujadas e trincadas. Os problemas foram encontrados nos terminais do Transcol na Grande Vitória. Passageiros estão preocupados. R$40 mil em joias roubadas. O crime aconteceu na Praia do Canto. A polícia tenta identificar os suspeitos. Procurados os criminosos que atiraram e ameaçaram incendiar uma empresa em Cariacica. O local fornece alimentos para presídios. Um recado com ameaças foi deixado pelos bandidos. Homem é preso suspeito de comprar veículos roubados. Os carros eram adulterados e depois revendidos. Flagrante de assalto no sul do estado. O alvo foi uma mercearia. Capixaba que escapou do incêndio no CT do Flamengo começa a caminhar. O jovem já respira sem a ajuda de aparelhos. Anunciada a retomada do programa Estado Presente, uma das propostas é de que as viaturas sejam monitoradas. Pesquisa mostra que 80% dos brasileiros mudaram os hábitos na hora de fazer compras. O comportamento mudou após a crise econômica. E você tem uma nota de dinheiro rasgada, emendada ou manchada e não consegue usar no comércio? O TN ensina o que fazer para não ficar no prejuízo. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Olá, boa noite. A situação dos terminais do Transcol na Grande Vitória. Os passageiros estão preocupados e não é à toa, não. Um relatório do CREA apontou graves problemas na estrutura dos terminais. Rachaduras e extintores vencidos são alguns desses problemas. No terminal de Itacibá, a placa de ônibus foi usada como tampa de hidrômetro. Por lá, os extintores de incêndio estão vencidos. O terminal de Carapina, com 29 anos de uso, parece ser o mais comprometido. Vigas no teto quase desabando e ferragens expostas. Em contrapartida, no terminal de Jardim América, inaugurado só há 9 anos, os madeirites tampam os pilares com infiltração nas vigas. Quem convive com esses e tantos outros perigos são os 500 mil passageiros que circulam nos terminais da Grande Vitória diariamente. Tem uns locais que dá para reparar que a estrutura não é uma estrutura muito boa. Eles deviam procurar reformar ou fazer outras coisas para melhorar mesmo. Tem que ter uma melhora, né, para a população que frequenta os terminais. Eu acho que isso aí deveria ser assim, mais atenção por parte das autoridades, né? Principalmente da administração, da CESTUB, né? As irregularidades foram apontadas em uma vistoria realizada pelo Conselho Regional de Engenharia em todos os terminais rodoviários da Grande Vitória. O documento foi solicitado pela Assembleia Legislativa do Estado. Dos 10 terminais vistoriados, todos apresentam problemas. O que a gente tem visto é que há uma necessidade do CREA intervir fazendo uma vistoria para que se perceba essa necessidade. E essa necessidade, na verdade, o que a gente tem que pensar é que a engenharia precisa de manutenção. Além do comprometimento das partes estruturais, muitos dos problemas apontados nos laudos estão diretamente ligados à simples falta de manutenção. Aqui em Vila Velha, no terminal de Santo Torquato, por exemplo, os banheiros estão sem portas. No terminal do Ibis, também em Vila Velha, o problema é mais grave e pode afetar a saúde dos passageiros. É que foram encontradas baratas dentro da caixa de água potável do terminal. O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem explicou que o laudo ainda não foi oficialmente apresentado ao órgão. O CREA tem feito várias dessas atividades e isso não acho ruim. Eu acho assim que demonstra de fato que esses últimos anos não foram feitos nenhum tipo de manutenção, não só nos terminais, mas em vários outros prédios do estado. Apesar das fotos e dos laudos, o diretor do DER garante que não há riscos de desabamentos em nenhum dos terminais e que as obras de manutenção serão feitas ao longo deste ano. Quem é dono, né, cuida, não é isso? Mas infelizmente esses últimos anos não se cuidou, né, ou fizeram muito pouco. E a CETURB nos chamou para que a gente fizesse esse projeto de reforma e algumas manutenções nos prédios que são os terminais. Falando em prazos, o terminal de Itaparica, interditado em julho do ano passado por problemas estruturais da cobertura, pode voltar a funcionar
ainda este ano. O projeto está finalizado, nós estamos agora em fase de orçamentação. Em finalizando, nós vamos fazer a licitação para a contratação dessa cobertura, que é a lona tensionada, e queremos acreditar que esse ano a gente reabre o terminal. Uma empresa que fornece alimentos para presos do estado ficou de portas fechadas em Cariacica. O imóvel foi atacado por bandidos neste fim de semana. Os criminosos deixaram um recado com ameaças. Uma viatura da Polícia Militar foi ao local nesta segunda-feira para evitar outro ataque. Mas mesmo assim, o portão não foi aberto. Moradores do entorno disseram que o tiroteio durou cerca de 10 minutos. Foi uns 10 a 15 minutos que a minha neta ficou em pânico. O motivo do ataque foi explicado neste bilhete que eles deixaram com uma ameaça. Se não melhorar a alimentação dos presídios, eles iriam voltar para fazer vítimas fatais. Assinado o crime. Largaram uma carta avisando. Se não melhorasse o rango, ia acontecer de novo. Isso só foi um aviso. 8 criminosos chegaram em 2 carros e começaram a atirar para dentro da empresa. Isso não é fogos não, isso é tiro. Chegaram 2 carros ali com um HB20 e no Gran Siena. Saíram do carro, renderam a menina que estava lavando caixa ali, pediram ela para sair, colocaram ela de joelho, bom na cabeça e pediram para os funcionários sair para fora. Eles viram um cilindro ali, começaram a metralhar o cilindro achando que era botija de gás, aí que estourou a água. Os funcionários e as pessoas nos bares próximos correram para se salvar. Os funcionários estavam tudo correndo desesperados aqui, entraram no supermercado, vieram para dentro do bar, simplesmente estava passando mal. Testemunhas contaram que eles estavam armados até com metralhadoras. A maior parte foi fuzil, metralhadora e armas pequenas. Depois que os criminosos entraram, eles espalharam gasolina por toda a parte. A intenção era queimar a empresa e, para isso, eles atiraram em umas botijas que acreditavam ser de gás, mas na verdade eram de água. E tão rápido quanto chegaram, eles foram embora. Depois do acontecido, o portão, que ficava aberto o dia inteiro, agora permanece fechado. Uma funcionária mesmo que ficou de joelho no chão falou que ele nunca mais ela põe o pé. Olha, quem tiver informações sobre os criminosos deve ligar para o Disque Denúncia 181. E um inspetor penitenciário reagiu a um assalto e por pouco não levou vários tiros. O agente de 51 anos estava de carro quando foi cercado por 4 homens armados. A vítima reagiu e os criminosos atiraram. No para-brisa e na lateral do veículo ficaram as marcas dos disparos que por pouco não atingiram o inspetor. O crime aconteceu próximo ao túnel da rodovia do Contorno, perto da estrada que segue para o bairro Jardim Carapina, na Serra. O local é considerado perigoso. A Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido e a Secretaria de Justiça informou que também auxilia com levantamentos para identificar os autores do crime. E a polícia procura 2 jovens suspeitos de furtar joias avaliadas em R$40 mil em Vitória. O crime aconteceu no final do mês passado, na Praia do Canto. Câmeras de segurança filmaram 2 jovens entrando em um prédio na Praia do Canto, em Vitória. O porteiro nem pergunta nada, ele apenas libera a entrada. Conversamos com o síndico, com alguns moradores, e os 2 não são moradores do prédio. Tiveram acesso, é algo que a gente precisa investigar, se houve uma facilitação por parte de algum funcionário, isso ainda vai ser apurado pela polícia. Os jovens são criminosos. Eles furtaram joias do apartamento de uma moradora que valem cerca de R$40 mil. Nas imagens dá para ver os 2 indo embora, carregando esta mala rosa, onde estão as joias. Segundo a vítima, quando ela prestou depoimento, ela falou que possivelmente o material foi transportado na mala. Aproximadamente R$40 mil em joias. A polícia ouviu o depoimento do porteiro e continua com a investigação. Agora o foco é identificar os 2 criminosos. Nós temos as imagens, mas não temos a qualificação dos 2. Então a gente solicita à população, se alguém tiver alguma informação, fazer denúncia através do 181. O delegado chama atenção para o fato do porteiro ter aberto a porta sem perguntar nada. O porteiro ele é treinado e ele sabe que para poder ter acesso ao prédio a pessoa precisa se identificar. E você percebe pelas imagens uma falha do porteiro, onde 2 jovens param na portaria e ele já abre o portão. Então isso é inadmissível. A portaria é a primeira porta da sua casa, então você precisa ter todos os cuidados.
Realmente está estranho isso, né? Denúncias devem ser feitas pelo 181. Está na cadeia um homem acusado de comprar e vender veículos roubados na Grande Vitória. Carlos Alexandre de Oliveira Pinho, de 37 anos, já estava sendo investigado pela polícia. Ele foi preso por policiais civis num shopping em Vitória. Um veículo também foi apreendido. De acordo com a PC, o suspeito estaria adulterando veículos roubados para depois revendê-los. Outros envolvidos no esquema também estão sendo investigados. Carlos foi indiciado pelos crimes de receptação e adulteração de veículos. Ele já foi levado para o presídio. Você já recebeu dinheiro rasgado, manchado ou colado com fita adesiva? No comércio nem todo mundo aceita, né? Mas não precisa ficar no prejuízo, não. A maioria das notas danificadas pode ser trocada. Veja na reportagem. Notas rasgadas ou remendadas com durex, danificadas. Elas estão por todos os lugares e a qualquer momento podem cair na sua mão. Eu já peguei muita nota assim e foi um pouco difícil passar para frente. E aí é aquele problemão, né? Não adianta querer repassar o dinheiro danificado porque nem todo mundo aceita. O comércio não aceita. Aí eu vou ter que guardar a nota, ir no banco para poder fazer a troca. Então eu prefiro já não aceitar mesmo. Pois é, nem o comerciante e nem o consumidor são obrigados a aceitar notas rasgadas ou remendadas, por exemplo. Mas o fato é que alguém precisa fazer a substituição do dinheiro danificado pelo novo. Essa responsabilidade é das instituições financeiras, os bancos, né? O meio do comércio não é obrigado a receber essas notas, mas se eles tiverem recebido, eles podem fazer a troca em qualquer banco. Mas existem alguns critérios para a substituição. Caso mais da metade da nota esteja conservada, ela vai valer 100% do valor. Agora, se chegar com apenas metade da nota, por exemplo, é necessário uma avaliação. Quem faz essa análise é o Banco Central. O cliente fica com o recibo até que o resultado seja confirmado. Moedas amassadas ou danificadas também devem passar pelo mesmo processo de análise. Agora, brasileiro dá jeito para tudo. É comum encontrarmos notas remendadas com durex. E aí, será que o banco aceita? Existem itens de segurança numa cédula que precisam ser verificados para poder fazer a substituição. Aqui eu tenho vários exemplos, ó, da de 10, a de 20, todas elas estão rasgadas ao meio e coladas. Todas essas notas têm valor integral no mercado. Já notas queimadas ou consumidas por mofo, por exemplo, perdem a validade e não podem ser substituídas por novas. Tanto para o consumidor quanto para o comerciante vale o bom senso na hora de repassar o dinheiro. Agora, enquanto uns não aceitam cédulas danificadas de jeito nenhum, o Roberto já pensa diferente. Não tem nenhum problema. A gente toca o barco. É isso aí. Olha, pesquisa mostra que o comportamento dos brasileiros mudou na hora de fazer as compras. E se aquela marca famosa está com preço lá em cima, o consumidor não está comprando, não. O negócio é substituir os produtos. Olha o preço, compara e escolhe. Consumidor que não segue essa regra pode gastar mais dinheiro. Né, Ediele? 10, 15 centavos faz muita diferença no final da compra. Então eu procuro sempre pesquisar. Pois é, e não tem um que a gente abordou aqui que não adota essa estratégia. Estou pesquisando sim, a gente tem que pesquisar, né? Se não pesquisar, não tem como não, tá subindo as coisas dia por dia, né? Mas se engana quem pensa que a compra começa aqui no supermercado, viu? Que nada. Pra dona Leonora começa, sabe aonde? Eu fico na televisão só vigiando, ó. Falou aonde tem promoção, eu corro lá. E olha, pensar na economia virou um hábito geral do consumidor. 8 em cada 10 brasileiros não vêm ao supermercado sem antes pesquisar os preços. Isso é o que constatou uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, Banco Central do Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A pesquisa ainda revelou que 46% dos brasileiros decidem, no ato da compra, substituir produtos mais caros por similares, que são, em geral, mais em conta. Eu pego mais barato. E porque o salário, né? Quer dizer, as coisas estão absurdas. O salário está lá embaixo, né? Então não tá. Pesquisar, né? Pesquisar, principalmente a pessoa que está desempregada ainda, né?
Esse economista não tem dúvidas. Essa mudança no comportamento foi causada pela crise econômica na qual o país mergulhou nos últimos anos. Custo, por exemplo, água, telefone, cartão de crédito, né, as saídas, finais de semana, né, então levou essa mudança de perfil do brasileiro. Aí você tem as dicas para você poder, naquele mês, estar dentro do seu orçamento familiar, né? Que é pesquisar, que é verificar o produto similar, mais barato que o outro. Agora o grande lance é o seguinte: aprender a lição e continuar economizando. O brasileiro tem que ter agora essa mentalidade. Não, eu vou continuar mantendo o meu perfil como se estivesse em crise. Isso é bom para a pessoa e também para o mercado como um todo, né? Eu não olho para a marca, eu olho para o meu bolso. Se te dá para levar, eu levo, senão não levo. O importante é levar para casa, né? Olha, o governo anunciou a retomada do programa Estado Presente. Uma das primeiras ações do programa é a criação da Delegacia de Investigação de Comércio de Armas, Munições e Explosivos. Também será reativada a Patrulha da Comunidade. Serão atendidos 140 bairros da Grande Vitória e interior do estado. O programa já havia sido implantado no estado entre 2011 e 2014 e envolve várias secretarias e órgãos do governo, como as pastas de Educação, Cultura e Direitos Humanos. O governador Renato Casagrande é quem vai coordenar as ações. E o secretário de Economia e Planejamento do Estado falou sobre a meta do programa em relação ao atendimento de ocorrências de crimes. Na primeira versão do programa, nós implementamos o programa Olho Digital, onde nós distribuímos de forma planejada 1.000 câmeras de vídeo monitoramento. Isso ajuda na fiscalização e ajuda no tempo de resposta. Então, melhorar a gestão para que o policial esteja no local antes da ocorrência, para que a gente possa prevenir. E, se não for possível, que a gente tenha um tempo mínimo de resposta para que o policial chegue até o cidadão, para que a gente possa reduzir os indicadores de violência. E o capixaba que sobreviveu ao incêndio no centro de treinamento do Flamengo começou a caminhar. Jonathan Ventura continua internado e respira sem a ajuda de aparelhos. Ele começou a fazer pequenas caminhadas durante a fisioterapia no centro de treinamento de queimados do hospital. O capixaba continua fazendo uso de antibióticos. Algumas feridas provocadas pelas queimaduras já estão cicatrizando. Jonathan teve quase 40% do corpo queimado durante o incêndio quando tentava ajudar os amigos. Infelizmente, 10 garotos morreram nessa terrível tragédia. E a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem o flagrante de um assalto numa mercearia. É rapidinho. Uma mercearia foi assaltada no sul do estado. Os criminosos chegam de moto. O carona desce do veículo e vai em direção a uma jovem. Em seguida, ele entra no estabelecimento usando o capacete, obriga a funcionária a abrir o caixa e rouba o dinheiro. Não satisfeito, ainda volta para pegar algumas moedas e depois foge correndo. O assalto aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. O valor levado pelo bandido não foi divulgado. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, que é 15 para meio-dia, tá? Lembrando que as reportagens exibidas e o TN completo está disponível no portal tribunaonline.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã.